Clementino José Furtado, o Quelé, era pernambucano da Ribeira do Navio. Mas ainda garoto, por questões de família, viveu durante 8 anos no sertão de Alagoas. Em 1919, voltou a Pernambuco com a mãe e os irmãos, indo morar no sítio Santa Luzia, perto de Santa Cruz da Baixa Verde, então pertencente ao município de Triunfo. Sua casa ficava na Boa Esperança, no sopé da Serra da Bernarda. Ligando-se politicamente ao coronel Manuel Siqueira Campos, já no ano seguinte, Quelé foi nomeado subdelegado de Santa Cruz. Numa diligência, matou 2 ladrões de cavalos. Não chegou a ser preso, mas foi processado e destituído formalmente da função de subdelegado, que passou a ser exercida pelo irmão Pedro Furtado. Em 1922, ano de eleições, um político de Triunfo chamado Aprígio Higínio de Assunção pediu a Quelé que o apoiasse, prometendo, em troca, livrá-lo do processo. Mas havia um problema. Quelé e sua gente eram ligados à facção contrária. Tentando agradar aos 2 lados, Quelé prometeu a Aprígio 20 votos. O número de eleitores da família era muito maior. Aprígio irritou-se com essa indefinição e deu sinal verde às autoridades policiais. Podiam fazer o que quisessem com Quelé. Imediatamente partiu de Triunfo uma força volante com 15 praças, engrossada por jagunços do sítio Santana, chefiados por um cabra chamado Tomé de Souza Guerra, com ordens de prender ou matar Quelé. Era noite. Quelé não estava em casa. Também não estava na casa de farinha, onde costumava dormir quando se sentia em perigo. A volante não desistiu. O sujeito tinha de estar em algum lugar. Como fazia muito frio, Quelé estava bebendo cachaça com um parente chamado Cícero Fonseca Furtado, na bodega de Sebastião Pedreiro, perto da vila de Santa Cruz. Quando foi surpreendido com a voz: "Esteja preso, Quelé!" Cícero Fonseca tentou correr, mas foi abatido antes de chegar à porta. Quelé teve mais sorte e correu gritando por socorro aos amigos que moravam nas imediações. E o socorro veio. José Fonseca, irmão do morto, juntou-se a Manuel de Rosa, Manuel de Emília e outros moradores e abriram fogo contra a volante, que terminou caindo fora. Na mesma noite, foi lavrado auto de resistência, responsabilizando Clementino pela morte de Cícero Fonseca. Por aquele tempo, Lampião era cabra de Senhor Pereira, mas como este estava deixando o bando, praticamente quem decidia tudo era Lampião. Ao tomar conhecimento da diligência da volante em Santa Cruz, Lampião se interessou pelo caso. Ele conhecia Quelé desde os tempos de menino. Mandou chamá-lo e perguntou se queria cobertura. O rapaz, que nunca imaginara ser cangaceiro, não tinha escolha. Aceitou a oferta. Com ele vieram 3 de seus irmãos: Pedro Furtado, que passou a se chamar Carta Branca, Raimundo Quintino e Antônio Clementino, o vulgo Ioiô. Sujeito destemido, pau para toda obra, em poucos dias Quelé passou da condição de novato a de homem de confiança de Lampião, que o chamava de Tamanduá Vermelho. Logo Quelé passou a chefiar um subgrupo, do qual faziam parte os seus irmãos e outros rapazes da região, inclusive o amigo Miguel Feitosa, o cangaceiro Medalha. Quelé participou da famosa incursão à cidade de Belmonte, quando Lampião, a pedido de Senhor Pereira, matou Luiz Gonzaga Gomes Ferreira no dia 20 de outubro do ano de 1922. Pouco depois do episódio de Belmonte, ocorreu um problema interno no bando. Um cangaceiro chamado Terto Barbosa assassinou Totô, irmão de Casa Velha, José Bernardo, também conhecido como José Piutá, que era um chefe de grupo. Terto recorreu a Quelé, pedindo para aceitá-lo em seu grupo, e Quelé
aceitou. O cangaceiro meia-noite, um cabra lagoano que Lampião não se cansava de elogiar por sua coragem verdadeiramente absurda, não gostou da decisão de Quelé e declarou que era amigo do morto e se encontrasse com Terto, o mataria. O bando estava descansando na fazenda Abóboras quando Terto apareceu para se apresentar a Quelé. Nem Quelé, nem Lampião estavam na hora. Houve uma confusão danada. Travou-se um pega-pega infernal entre os cabras. Por pouco, meia-noite não matou Terto. Quando Quelé chegou, Lampião ainda estava ausente. Ficou furioso, gritou para a meia-noite uma porção de desaforos e terminou envolvendo até o nome de Lampião. Meia-noite, filho do diabo, se você tá afiado no seu chefe, pode ir buscar ele, junte tudo, que eu brigo do mesmo jeito. Pronto. Uma vez pronunciadas essas palavras, estava feia a coisa. Quando Quelé veio a si, arrependeu-se do que tinha dito. Mas agora era tarde. Nem esperou Lampião chegar. Chamou os seus comandados e foi dormir em Santa Luzia. Teria de deixar o cangaço. Na manhã seguinte, Quelé foi procurar o coronel Antônio Quintino de Lemos, comandante-geral das Forças Volantes, com sede em Triunfo, e pediu para ingressar na força do governo como voluntário, prometendo limpar a Baixa Verde de cangaceiros, em troca do perdão do processo que estava pendente. O coronel Antônio Quintino aceitou a proposta e contratou o ex-cangaceiro. Porém, Quelé, não tendo nada de pessoal contra Lampião, mandou dizer a ele que estava na polícia apenas para livrar-se do processo, mas evitaria encontros com os ex-companheiros. Disso Lampião poderia ter certeza. O perdão do processo prometido pelo coronel Quintino não foi concedido porque Quelé não fez a sua parte, pois a Baixa Verde continuou sendo território de cangaceiros. Além disso, havia uma série de futricas políticas. Quelé procurou então o comandante das volantes pernambucanas em Vila Bela, o capitão Teófane Torres, que fez dele chefe de um grupo de contratados do Saco da Roça. Mas não demorou muito e Teófane Torres dispensou Quelé, alegando que não podia continuar com ele por causa do processo que corria em Triunfo. Quelé apelou para Zé Pereira de Princesa, que além de prefeito, intendente na época, era o organizador da campanha de repressão aos cangaceiros no lado paraibano. Zé Pereira mandou que lhe dessem o posto de sargento comissionado. A volante de Quelé, que ficou conhecida como a Coluna Pente Fino, era formada na quase totalidade por seus próprios parentes. Essa volante se tornou tristemente famosa por duas qualidades: perversidade e rapina. As relações de Quelé com Lampião romperam-se de vez quando, no dia 12 de janeiro de 1926, em Cacimba Limpa, município de Custódia, Quelé matou José Paulo Gomes, primo de Lampião. Desde outubro de 1923, Lampião estava vivendo acomodado em Patos de Princesa, sob a proteção do Major Foro e de seu genro, Coronel Marcolino Pereira Diniz. Embora não quisesse confusão ali, Lampião não tirava da cabeça a traição de Quelé. Um dia daria uma lição no Tamanduá Vermelho. Na virada do ano, Lampião foi informado de que Quelé tinha chegado de viagem e estava em seu sítio Santa Luzia, que ficava entre Santa Cruz da Baixa Verde e Triunfo, onde tinha uma plantação de café e um canavial para a fabricação de rapadura. Lampião decidiu dar uma lição no traidor. Ao amanhecer do dia 6 de janeiro de 1924, os cangaceiros, em torno de 45 homens, cercaram a casa de Quelé no sítio Santa Cruz e começaram a atirar. O cerco durou até perto do meio-dia.
O tiroteio foi ouvido em Triunfo, que nesse momento estava com mais de 200 soldados. O tenente Pedro Malta mandou chamar o sargento Higino José Belarmino com os 10 soldados para ver o que estava acontecendo. Os soldados, correndo a pé, logo cansaram e deram uns tiros para o ar. Lampião, ouvindo os disparos, considerou prudente suspender o combate. Da parte de Quelé, morreram seu irmão Pedro Furtado, o Carta Branca, e o primo e genro Alexandre Diniz, ficando feridos seus sobrinhos, Napoleão e Deposiano Alves Feitosa. 2 cangaceiros também foram feridos sem gravidade. No dia 11, Lampião voltou para completar o serviço no mesmo horário, ao romper do dia. Porém, o destacamento de Triunfo estava de sobreaviso e logo chegou para socorrer Quelé. Quelé, embora não entrasse diretamente na luta, limitando-se a atirar de longe, lá do alto. Como da vez anterior, os cangaceiros retiraram-se depois de incendiar 3 casas. Nesse segundo ataque, Quelé perdeu outro irmão, o Antônio Furtado Ioiô. Quelé foi um dos homens mais valentes que Lampião teve como inimigo. Porém, ficou na história como um vira-casaca. Era homem de confiança de Lampião, mas depois foi ser soldado. Tornou-se também homem de confiança do coronel Zé Pereira. Porém, no episódio da revolta de Princesa, ele traiu Zé Pereira e passou para o lado do governador João Pessoa. Olá, amigos do canal Nas Pegadas da História. Venho aqui mais uma vez para agradecer pelo apoio de todos ao nosso canal e também lhe pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, acione o sininho para que você receba as notificações do YouTube e também compartilhe os vídeos que aqui são postados. E se você puder contribuir com o nosso canal, clica aí logo abaixo do vídeo no Valeu e você pode contribuir da maneira que você puder. Quero lembrar ainda a todos, nós estamos divulgando aqui embaixo na descrição do vídeo ótimas dicas de livros com a história do cangaço. A maioria das histórias que são contadas aqui são tiradas destes livros, tá bom? Dá uma olhada, dá uma conferida e nos ajude a mantermos este canal. Muito obrigado a todos e continue conosco no canal Nas Pegadas da História.